esta live. Hoje, a de número 51. Uau! Como é que o tempo passa rápido, como é que as coisas vão acontecendo. E eu tô aqui aguardando que você possa entrar. Enquanto isso, vamos às providências. E aí, olha só, que legal. Já temos uma linda entrando, que é a princesa. Obrigada, filha. A Maria também já entrando. E eu aqui tentando arrumar a minha câmera. Vamos lá agora tentar fixar o meu comentário. Uau, cada dia tá mais fácil. Parabéns para quem já está aqui. Legal que você... Eu tô achando que tá torto esta câmera, mas eu não consigo entender de que maneira eu posso melhorar. Mas não tem problema, esse não é o ponto, né? O ponto é a gente falar sobre o que nós vamos fazer daqui para frente. Ok, vamos lá então. Hoje tem coisas boas aprendendo aqui no nosso processo coaching com essas lives maravilhosas. Eu já coloquei o alarme, acho, não sei ainda, mas eu vou verificar. Ah, agora sim, tá do jeito que eu gosto. Se você tá no meu grupo, que legal, né? Nos grupos que a Delúcia tem, você então já sabe das coisas boas que nós estamos fazendo. E se você não tá ainda, que legal. Vamos estar daqui a pouco juntas, né? E aí, o que eu quero falar para você neste momento? Cada dia a gente está aprendendo uma coisa, cada dia a gente está colocando em prática uma parte desses aprendizados. E por isso é muito importante que a gente tenha a consciência de colocar em prática, porque você já viu como a gente consegue às vezes ler um livro, achar lindo, mas não consegue colocar em prática, ou até consegue, mas não é do melhor jeito que você queria? Pronto, já coloquei o alarme. Então, nada do que a gente ensinar aqui para você, se não for colocado em prática, não vai funcionar. Deixa eu ver quem está aqui, falando um oi para a Aline, para a Maria, para a Júlia, para o Paulo... Para o Paulo Sérgio, para a Sandra, a Daniela, a Fátima, a Andreia. Eu não consegui falar o oi para todo mundo, mas você vai me dando um oi aqui, tá? Tem pessoas já conseguindo muita coisa boa na sua vida e eu fico muito feliz com isso. Oi, Sandra! Eu não consegui dar um oi para você aqui. Eu ainda não sou muito boa na tecnologia, mas eu já aprendi a usar a parte principal. E isto é o que importa. Ontem, não, na quarta-feira, só lembrando, leitura do livro Poder Sem Limites. Nós estamos no capítulo 6, aprendendo a dirigir a nossa mente. E as lições de hoje são muito importantes, muito importantes. A gente está começando a entrar numa parte muito densa. Aí você vai falar assim pra mim, nossa, mas eu já aprendi tanto. Falei, pois é, mas agora é que a gente está entrando na parte verdadeiramente de dirigir o nosso cérebro. E eu já agradeço de antemão os coraçõezinhos que eu já recebi, tá? E hoje é a live de número 51 para esta leitura. E eu sou a Delúcia Amaral, coach desde 2004. E fico muito feliz de ter você aqui comigo, mudando a sua vida. Vamos lá, então. A gente parou numa parte em que ele estava falando exatamente das modalidades e das submodalidades. O que é isso, Adelúcia? Vamos continuar que a gente vai aparecendo rapidinho a explicação do próprio Tony Robbins. Live de número 51, tá? Ele diz o seguinte: quando eu penso em quem interage com o mundo através da visão, da audição ou do olfato, do paladar e do tato,
eu estou interagindo através das representações sensoriais, chamadas na PNL de modalidades. E há também ainda, se pensar na modalidade, eu estou pensando nos ingredientes para eu fazer um bolo, tá? Quando eu penso nas submodalidades, eu estou pensando então na quantidade desses ingredientes. Nós vamos trabalhar com isso, com as modalidades e com as submodalidades hoje, com o que são os ingredientes e qual a quantidade deles para que a gente possa ter um estado de recurso realmente poderoso. E aí a gente terminou a leitura falando exatamente sobre a parte dissociada e associada. E aí já começa um exercício. Então ele diz, outra distinção importante é se uma imagem é associada ou dissociada. Imagem associada é a que você experimenta quando se está realmente lá na situação. Você a vê com os seus próprios olhos, ouve e sente como se estivesse com o seu próprio corpo naquela hora, naquele lugar. Uma imagem dissociada ou desassociada é aquela em que você visualiza como se estivesse numa tela, a sua vida, você ali naquela tela. E aí ele começa com um exercício. Pare um minuto, eu quero que você entre nesse exercício, porque ele é muito poderoso para que você entenda sobre modalidades, sobre submodalidades e sobre associado ou dissociado. Pare um minuto para se lembrar de uma experiência agradável, recente, que tenha tido. Agora, entre dentro dessa experiência, como se você estivesse lá naquele dia. Agora, você se teletransporta para aquele dia. Veja o que você viu com seus próprios olhos. O evento, a imagem, as cores, o brilho e assim por diante. Ouça o que você ouviu naquela experiência. As vozes, os sons, as músicas e assim por diante. Sinta o que você sentiu naquela experiência. As emoções, a temperatura, se estava frio, se estava agradável, confortável e assim por diante. Experimente como era. Agora, saia do seu corpo. Eu sei que é uma experiência muito louca e você pode falar, ai, mas é muito difícil. E não é, gente, é só uma questão de treino, tá? Saia do seu corpo e sinta-se afastando daquela situação, mas de um lugar que você ainda possa visualizar-se lá naquela experiência. Oi, Vanessa, que legal que você chegou. Imagine a experiência como se você estivesse se vendo num filme. Coloque uma tela mesmo mental na sua frente e veja essa experiência como se você estivesse lá num filme. Qual a diferença dos seus sentimentos? Em qual dos exemplos os sentimentos foram mais intensos? No primeiro, quando você está lá vivendo aquela experiência que você está se lembrando agora, agradável e recente na sua vida, ou quando você sai da tela do cinema, quando você sai do seu corpo, na verdade, e fica distante, se vendo na tela do cinema. Veja, isso distingue uma experiência associada de uma experiência desassociada ou dissociada. Usando submodalidades distintas, como associação versus dissociação, você pode mudar radicalmente a sua experiência de vida. Lembre-se, aprendemos que todo comportamento humano é o resultado do estado em que nós estamos, em que nossos estados são criados por nossas representações internas.
as coisas que nós imaginamos, que nós dizemos e assim por diante. Assim, como se você fosse um diretor de cinema, você pode mudar o efeito que o seu filme tem sobre uma plateia. Você pode mudar o efeito que qualquer experiência na vida tem sobre você. Olha que poder. Veja ainda. Que louco, porque eu vou me lembrando de tanta coisa boa. Um diretor pode mudar o ângulo da câmera, o volume do áudio do vídeo e o tipo de música, a velocidade e a quantidade de movimento, a cor e a qualidade da imagem, e assim criar qualquer estado que queira em seu público. Da mesma maneira, você pode dirigir o seu cérebro para gerar qualquer estado ou comportamento que o apoie em suas metas. Faz sentido isso para você que a Adelúcia está lendo? Vocês já experimentaram? Gabriela, que delícia ver você aqui de novo. Faz sentido para você o que eu estou te dizendo em visualizar-se numa tela de cinema, ficar mais distante, mais próximo, sentir a experiência nessa posição associada, onde eu vivo exatamente a experiência com toda a sua intensidade, cor, brilho, som. Ou quando eu estou mais distante, conte para mim, se você fez esse exercício agora junto comigo, junto com o Tony Robbins, né? Conte para mim se você conseguiu entender qual é a intensidade dos seus sentimentos. E aí me dá um like aqui, um joinha. Ele continua. Deixe-me mostrar-lhe como é. É muito importante que faça estes exercícios, pois poderá se interessar e ler cada um até o fim. Então você para e o faz. Antes de prosseguir a leitura. Pode ser divertido fazer os exercícios com mais uma pessoa. Troque os papéis, dando sugestões e respondendo a elas. Olha só que interessante. Nós temos aqui a Lu Sartori. Que linda. Seja bem-vinda. Olha só. Quero que você pense numa recordação muito agradável. Pode ser recente ou antiga. Só feche os olhos e relaxe e pense nela. Agora pegue essa imagem e torne-a mais brilhante. Mais brilhante ainda. Enquanto a imagem brilha, note como o seu estado muda. Lembrando que o Tony Robbins pediu para você buscar uma recordação agradável. A seguir, quero que você traga essa tela mental, esse quadro mental. Oi, Maria do Rosário. Eu quero que você traga esta imagem para mais perto de você. Pare agora e ainda mais brilhante, mais perto de você. E quero que você agora torne maior, maior, maior. O que acontece quando você manipula a imagem? Muda a intensidade da experiência, não é? Para a grande maioria das pessoas, fazer com que uma lembrança já agradável se torne maior, mais brilhante, mais colorida, mais próxima, cria uma imagem mais poderosa e mais agradável. Isso aumenta o poder e o prazer da representação interna e deixa você num estado mais poderoso e mais alegre. Deixa o nosso estado muito mais uau! A gente começou a fazer o estado uau lá atrás, no primeiro capítulo. Por quê? Porque a gente estava aprendendo e a gente precisava de uma forma, de uma ferramenta que desse isso com facilidade. Agora nós estamos entrando numa parte mais densa,
do próprio livro e explicando com mais rigor, com mais profundeza, o que é para ser feito. E aí eu vou parar um minuto para dar uma lida aqui no que as pessoas que estão fazendo o exercício chegaram em conclusões. Então, a Maria das Graças diz: sempre, desde criança faço isso. Não sabia disso, até chorei. Sempre era em preto e branco. E sempre distante a cena do que eu pensava. Gratidão por você compartilhar, minha princesa, porque às vezes a gente vê a vida em cinza e isso se reproduz num sentimento de tristeza e a gente não faz ideia. E se a gente for o diretor de filme, do filme da nossa vida, a gente coloca a cor. Gratidão por você compartilhar essa experiência, Maria das Graças. Eu sinto você cada dia mais brilhando. Que incrível! Pensei no dia que nós nos conhecemos no evento e ouvindo a sua voz me senti lá no evento. Gratidão por você compartilhar isso também, Gabriela. Foi um dia lindo, né? E quando a gente se transporta, a gente consegue melhorar o nosso dia. E ficar nesse modo uau, que é onde eu tenho muito mais recursos. Mais do que isso. Daniela, que legal que você também está aqui. Obrigada, Rosa, que você chegou, mesmo depois do seu atendimento. A Sandra está dizendo que é muito louco. A Lu Sartori é nova nesse processo, mas vai começar a amar de verdade, eu não tenho dúvida. Gabriela, volte sempre. Lu Sartori, volte sempre. Vanessa, conseguiu fazer exercício, Vanessa? Me dá o seu feedback. Que lindas, eu fico muito feliz de saber que você tentou fazer. E se não conseguiu o melhor resultado hoje, eita, calma, né? A barriga tanquinha não chega do dia para a noite. Mas é assim que nós vamos conseguir todas as nossas metas, todos os nossos alvos. E emagrecer fica mais fácil, sim ou não? Vamos continuar com a leitura mais um pouquinho? A Daniela é a amiga da Lu. E ela, a Lu tá aqui, viu, Daniela? Que legal que você já se lembrou. A Lu vai amar. Sim, eu não tenho dúvida. Às vezes eu esqueço um pouco, sabe, Daniela, de como era a Adelúcia antes desse processo, há 23 anos atrás. Porque já é tanto tempo que eu tô tão acostumada a ficar no meu melhor estado de recursos, que às vezes fica um pouco difícil para eu lembrar que, sim, Maria das Graças, eu também tinha uma visão muito em cinza, muito em preto e branco, há 23 anos atrás. E isso muda a vida da gente. E rejuvenesce, acaba com as rugas, abre a nossa intuição, como a gente falou lá na aula fechada. Gratidão. Que doido, né? Bom, vamos continuar. Ele diz o seguinte ainda. Tudo isso a Adelúcia faz no processo coaching ao vivo, tá, gente? A gente trabalha a situação específica de cada dificuldade sua de forma personalizada, vamos dizer assim, né? Uau! Quero que você agora veja bem. Não, ainda ele dá uma explicaçãozinha que eu acho melhor ler. O que acontece quando você manipula a imagem? Muda a intensidade da experiência. Para a grande maioria das pessoas, fazer com que uma lembrança seja agradável se torne maior, mais brilhante, mais próxima, cria uma imagem mais poderosa. Todos nós temos acesso às 3 modalidades, ou os sistemas representacionais, visual, auditivo e sinestésico. Mas as pessoas contam com variados graus nos diferentes sistemas representacionais. Muitas têm acesso aos seus cérebros, principalmente por uma estrutura visual. Reagem às cenas que veem em suas mentes. Outras principalmente pela auditiva. Outras pela sinestésica. Tais pessoas reagem mais intensamente ao que ouvem ou ao que sentem. Assim, após você ter variado as cenas visuais, vamos tentar a mesma coisa com os outros sistemas representacionais. Como assim, Adelúcia?
o auditivo e o sinestésico, tá? Olha só. Traga de volta a lembrança agradável com a qual você já trabalhou. Quero que você feche o olho de novo, tá? Com a qual você já trabalhou. Aumente agora o volume das vozes e dos sons que você ouve nessa cena. Dê-lhes um ritmo, um som mais profundo, uma mudança de timbre. Respire. Veja, faça-os mais fortes e mais afirmativos, mais positivos. Agora, a mesma cena agradável, faça com as submodalidades sinestésicas, do olfato, do paladar e do tato. Torne a lembrança mais quente, mais suave, mais macia do que era antes. O que acontece com os seus sentimentos em relação a esta experiência? Pode abrir seus olhos e perceba, e se puder, me conte. Nem todo, diz o Tony Robbins, nem todas as pessoas respondem da mesma maneira. Em particular, as sugestões sinestésicas eliciam diferentes respostas em diferentes pessoas. É provável que a maioria de vocês ache que tornar a imagem maior e mais brilhante a realce, pois dá à representação interna mais intensidade. Torna-a mais atrativa e, o mais importante, deixa você num estado mais positivo e mais cheio de recursos. Veja, ainda, quando faço esses exercícios, ele está falando e eu também faço isso com muita tranquilidade e me lembro das mesmas coisas que ele diz aqui. Posso ver exatamente o que está acontecendo na mente de uma pessoa, observando a sua fisiologia. Oi, Odete, que bom que você chegou. Olha só, ele ainda diz o seguinte, a sua respiração se torna mais profunda, algumas pessoas se endireitam e o rosto relaxa e o corpo todo parece mais alerta, a tensão diminui. Legal isso, né? Bom, aí ele começa a fazer uma coisa que eu não vou deixar fazer agora, tá? Vou sim deixar. Ele diz o seguinte, tentemos a mesma coisa com uma imagem negativa. Eu não quero que você faça isso com uma imagem negativa sua. Eu não quero que você termine a nossa live intensificando uma coisa negativa. Eu quero que você use isso que a gente acabou de ver agora, com uma cena. Eu quero que você imagine uma cena, todo mundo, tá? Se você conhece ou já viu numa foto, eu quero que você veja uma escola pública da periferia, por exemplo, tá? Imagine essa escola pública do jeito que ela é. Eu não sei se você já viu, mas normalmente ela tem os... Eu quero que você vá... Eu falei banheiro, né? Eu quero que você pense no banheiro de uma escola pública, tá? Normalmente ele é cheio de pichações na parede, nas portas. Normalmente acaba ficando com um ou dois locais de banheiro, né? Interditados porque está com vazamento e infelizmente as pessoas não consertam. E aí agora eu queria que você tornasse essa imagem com os olhos fechados, como se fosse um banheiro de uma escola pública em que nada disso que eu falei é verdade. Eu quero que você conserte o vaso sanitário, eu quero que você pinte as paredes e as portas na sua mente e vá tornando esse banheiro de uma escola pública um lugar muito agradável, cheiroso, com uma nota de perfume organizado.
E aí eu vou te contar uma história nesse minuto. Nós vamos continuar com esse processo. Hoje é a live de número 51. Mas eu quero que você agora pense no que eu vou te contar sobre a teoria das janelas quebradas. Foi isso que eu disse para você que a gente ia fazer lá no grupo, lembra? Às vezes a nossa vida está tão bagunçada que a gente não sabe por onde começar. E aí, às vezes, o mais legal é começar por onde a gente está lá no grupo, que é começar pela saúde física. Por quê? Porque você já pensou que quando a gente está, quem tem algum problema com a balança, por exemplo, às vezes ela faz assim: ah, hoje eu já comi pão de manhã, então eu já saí da dieta, então já que eu saí da dieta, gratidão pela água que alimenta, né? Já que eu saí da dieta, eu vou comer só esse brigadeiro. Ah, não, já comi o brigadeiro e o pão de manhã, então hoje eu vou jantar diferente. Então, veja, o que diz a teoria das janelas quebradas que vem a tocar no banheiro da escola pública e até na nossa dieta? É muito interessante. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos por pensadores que param para decidir, entender o que é a mente humana. E aí eles colocaram dois carros, na verdade, os carros em excelente estado, mas eles colocaram um numa periferia, num bairro pobre, outro num lugar onde tinha um nível socioeconômico melhor, tá? Isso também existe nos Estados Unidos, tá? Não é só no Brasil que a gente tem periferia e partes que funcionam e partes que não funcionam. O que acontece, né? Que interessante. Então eles deixaram o carro lá abandonado, um carro abandonado num bairro pobre e outro num bairro classe média. Perceba, os dois carros estavam no mesmo estado, funcionando perfeitamente. No bairro pobre, demorou um pouquinho, mas eles começaram a depredar o carro. A gente está dizendo que, então, em bairro pobre só tem vândalos? Não é isso não, tá? O carro estava lá abandonado. Então, a ideia era testar, né? De que maneira isso aconteceria. Então, no bairro pobre, demorou um pouco. E no bairro mais rico, demorou um pouco mais. Mas nos dois bairros, o carro foi depredado. Agora, olha só que interessante. A segunda parte da experiência, eles colocaram um carro já com as janelas quebradas. Veja, o carro com as janelas quebradas foi depredado muito mais rapidamente no bairro pobre e também no bairro rico. O que isso mostrou para quem... Eu estou falando de uma forma muito rápida aqui, não quero tomar muito tempo de vocês, mas o que essa teoria mostra para a gente? Ela mostra que quando a casa está bagunçada, a gente não sabe por onde começa e a gente corre o risco de deixar cada vez pior. Seja com o nosso corpo, seja com a nossa limpeza da casa mesmo, seja com a organização de alguma gaveta, da bolsa, seja com a própria imagem, seja com a vida profissional. Se eu não tiver uma energia para começar em um ponto, eu corro o risco de deixar que tudo vire o caos. E isso se reflete na sociedade também. A sociedade funciona dessa maneira, né? Se você está num lugar onde não tem nenhum papel no chão, você não vai derrubar o seu papel de bala no chão. Mas se você estiver num ambiente onde já tenha muito lixo na rua, no chão, você vai correr o risco de não se preocupar com o papel da bala que você vai deixar cair. Então, o que eu quero que você pare para pensar é que a gente está com as nossas inscrições abertas para que a gente comece
para que a gente dê um pontapé inicial no grupo 2, Ação Poder Sem Limites, que é gratuito. Vale a pena? Pensa comigo. Agora, mais do que isso, a gente precisa começar de alguma maneira a organizar a nossa mente. E às vezes é deixando para trás uma imagem não agradável ou tornando essa imagem mais agradável. Daniela me dizendo que é perfeito. Para mim foi difícil conseguir ver a cena bem colorida mais de longe, mas consegui ficar calma. Você acenou para Odete? Sim, Odete. Então, só a Maria das Graças fez o exercício, só a Daniela fez o exercício, gente. E só me esclarece uma coisa, Maria das Graças. Você está falando sobre isso, sobre aquela imagem agradável da sua vida ou sobre a negativa que eu pedi para você fazer conforme a teoria das janelas quebradas? Veja, o que é mais interessante nessa minha reflexão com você, e eu te agradeço por estar aqui comigo, é que nosso país está bagunçado. Nosso país, infelizmente, entrou numa espiral descendente. Essa é a live de número 51. Vocês já conhecem a minha posição. Eu não quero mudar o seu modo de pensar. Conforme a gente, inclusive, viu lá no capítulo 15 do Agradável, entendi. A gente, lembra-se, Maria das Graças, não é na primeira vez, às vezes, tá? Às vezes demora um pouco mais. Vá fazendo mais vezes esse exercício. Veja a live de novo, se você achar que vale a pena, tá? Porque eu não tenho dúvidas de que você consegue. Às vezes demora um pouco, às vezes é mais difícil no primeiro dia, mas fica mais fácil no segundo dia. Tipo barriga tanquinho, tá? É mais ou menos isso. E eu te agradeço por compartilhar. O que eu quero te dizer sobre o Brasil, que é importante que a gente pare com isso, porque é o Tony Robbins que está ensinando a gente a colocar a nossa mente em ordem, o nosso corpo em ordem, lá no nosso grupo Seja Feliz, mesmo emagrecendo, porque dieta é uma coisa que ninguém gosta, né? Restrição de alimentos que a gente gosta não é uma coisa que seja agradável, né? Mas tem formas de tornar isso mais agradável. O ponto é, lá no capítulo 15, a gente viu como a gente soluciona conflitos. E aí, eu sei que, mesmo que você tenha uma opinião contrária a mim, eu aprecio o sentimento que te movimenta nessa opinião sobre o Brasil daqui para os 4 anos. E eu também respeito, aprecio, respeito e até concordo com o seu sentimento. Às vezes a gente tem uma posição que é nossa e outras a gente tem uma posição por falta de conhecimento. No ponto da Delúcia, não. Ele é muito bem pensado. Como advogada, como professora, eu já trabalhei muito sobre essas questões todas que envolveram o nosso país, desde lá 2002 e o Mensalão com 2005. Então, como professora de Direito Administrativo, tudo isso toca, né? Então, o que eu quero mostrar para você é que a teoria das janelas quebradas, ela tem sido aplicada de maneira errada no nosso país. Tá tudo desorganizado, tá tudo bagunçado, tá tudo desmanzelado. E a gente começou a achar que isso é normal, e não é verdade. A gente sabe como é que é uma casa limpa e cheirosa, né? Por isso que a gente está começando com este processo a limpar a nossa mente também, porque a gente guarda também lá na nossa mente um monte de papéis velhos, de lembranças que já não funcionam mais. A bolsa também. E o Brasil está precisando dessa limpeza, para que a gente possa perceber que dentro de um lugar organizado não sobra espaço para ninguém fazer bagunça. E é só essa reflexão que eu quero que você faça. Porque não dá para você se omitir. Tem gente que não vai votar, tem gente que acha que tem que votar em branco ou nulo, porque os 2 candidatos não são lá grande coisa. E eu confesso a você que o meu candidato também não é grande coisa. Ele dá umas caneladas de vez em quando. E quem não dá, né? Sem inteligência emocional,
a grande maioria das pessoas também dá caneladas e depois fica se arrependendo o tempo todo. Eu sei que no caso dele, como uma figura pública, não deveria, mas acabam sendo seres humanos também, né? Então, eu peço para você essa reflexão, porque a gente tem, a partir de domingo, a decisão nas nossas mãos pelos próximos 4 anos. E eu quero, sim, a teoria das janelas quebradas aplicadas em cada cantinho do Brasil, para que cada brasileiro honesto, brasileiro que trabalha, consiga aprender coisas novas. Olha só a Delúcia aqui, ensinando você gratuitamente a ir buscar o seu peixe, a pescar o seu peixe da melhor maneira possível, da melhor e mais elevada forma. Então, se é possível para uma pessoa alcançar o que você está buscando, eu não tenho dúvidas de que todo mundo consegue. E a Maria das Graças tem coisas boas para dizer para a gente aqui que já alcançou na vida. A Fátima tem coisas fantásticas também para dizer aqui que já alcançou na sua vida. A doutora Andréia também, uma experiência fantástica nessa semana, que já compartilhou com a gente. Então, as mudanças são possíveis, mas a gente precisa buscar elas. E é óbvio, quando a gente tem uma tranquilidade de que as nossas contas estão pagas, uma tranquilidade de que a gente pode sair de casa e voltar em tranquilidade com os nossos bens. Odete, infelizmente, passou por uma situação ontem que não foi agradável, né? Uma pessoa da família dela foi assaltada, uma pessoa muito querida, e eu sei que não é fácil para quem tem família no meio da rua todos os dias saber de que maneira que as coisas funcionam no meio da rua, para que ela possa sair e voltar com integridade física, com saúde. E com o seu celular, com o seu tênis, com a sua bolsa, é muito complicado. Então, pense na teoria das janelas quebradas. E se você não achar ela na internet, me dá um alô, eu te envio. Porque isso não é uma invenção da Delúcia, isso é algo que existe e que, infelizmente, em algum momento a gente precisa parar para poder fazer a faxina. E essa faxina no Brasil é necessário, na nossa mente é necessária, no nosso corpo, né? A água que a gente toma é para isso, para a gente fazer a faxina no nosso corpo. E é por isso que eu quero que você, primeiro, lembre-se de se inscrever no grupo da Delúcia se você ainda não se inscreveu, tá? É gratuito, começa na segunda-feira. E a gente já tem, salvo engano, 12 ou 13 pessoas inscritas. E são 20 as vagas nesse grupo gratuito. E é o último grupo gratuito de 2018. Com certeza, 2019 chegando aí. E a gente, nesse grupo, já vai estabelecer as metas para o próximo ano. Pensa, você sabe estabelecer metas para a sua vida? Vamos lá que eu vou te ensinar, tá? Lembrando que quem já está no grupo 1, com tranquilidade, é só me dizer quero que você fica para o grupo 2, que vai ser diferente do grupo 1. Ele vai ter outras atividades. É muito tranquilo que algumas pode ser que eu precise repetir, mas no geral ele é bastante diferente. Por outro lado, nós vamos continuar com muita tranquilidade juntas, porque quem esteve nesse grupo durante esse 1 mês, conta para a Delúcia aqui, se está pronto para encarar mais 21 dias junto com a Delúcia. E eu vou ficar feliz de receber agora o seu feedback. E vamos fazer, sim, uma mente mais saudável, mais feliz, mais magra, para quem está precisando desse desafio. E um corpo mais elegante, mais saudável. A ideia de emagrecer ela é fantástica, mas mais do que emagrecer, a ideia é ser saudável. Isto é um ponto importantíssimo. E é claro que quando a gente ganha saúde, a gente também vai ganhar um pouco mais de elegância, dependendo da quantidade de esforço que você tiver com vontade, tá? Porque daí você pode ficar bem magrinha, como você quer, e botar o biquíni lindo, ou você pode ficar um pouco mais
do jeito que você quer. Esse é um ponto de cada um, tá? Por outro lado, o que acontece? Não são só esses os pontos, né? Os pilares da vida, da felicidade da vida, são 4. Eu preciso estar antenada para a minha saúde física, não tenho dúvida disso. Mas mais que isso, né? E quando eu falo em saúde física, também entra emocional. E eu fiz os posts lá no Instagram, vou ficar feliz se você for lá compartilhar e dar o seu feedback sobre as nossas lives, para que a gente possa ter um universo cada vez maior de pessoas assistindo as lives da Delúcia. Por outro lado ainda, que a gente comece a fazer a faxina na nossa casa e também no nosso país. Eu conto com você com essa reflexão do voto consciente. E aí nós vamos fazer muitas coisas boas com um lugar mais limpo para a gente viver, né? Mais organizado. Gratidão por você ficar comigo até agora. Eu extrapolei para variar um pouco, mas eu juro para vocês, lá no grupo as coisas são bem mais objetivas e sempre com aulas ao vivo, pelo menos uma aula ao vivo por semana. Se der, a gente faz 2 e lá a gente vai trabalhar nesses 21 dias as 4 áreas. A realização pessoal, a realização profissional, a realização financeira e a saúde. Gratidão por você estar aqui. Um super final de dia e uma noite de sexta-feira fantástica. Uma noite de sono profundo e restaurador. Acorde amanhã no seu melhor modo. Uau! Quem não assistiu todas as lives, lá no YouTube tem algumas delas. Eu estou subindo. No final de semana sobra um pouco mais de tempo para eu fazer isso. Então farei isso, subirei mais algumas. E eu até envio o link lá para o grupo para vocês. E excelente eleição nesse domingo para o futuro do nosso país de um jeito muito mais claro. Até porque eu fiz um post lá e eu quero falar para você, tá, gente? Eu sei que você não gosta de sonhar em pensar em alguém arrancar o dinheiro do seu bolso, né? Mas tenta imaginar se você tivesse uma auxiliar, que você contratasse uma auxiliar na sua casa e aí você descobrisse que depois de anos ela acabou te roubando as economias. Sabe aquelas que a gente deixa na gaveta? Ela andou tirando as suas economias. Você ia contratar ela de novo para ficar na sua casa, gente? Pense nisso. Às vezes a gente imagina as coisas e faz de um jeito muito paixão. E eleição não é paixão, não é torcida de futebol, tá? Desculpa colocar o meu ponto de vista para você, mas eu não posso me omitir porque eu não me omiti nesses últimos 16 anos. Mas a decisão da maioria eu acatei. E acatar a decisão da maioria nesses 16 anos, infelizmente, trouxe muitas dificuldades para o nosso país. E para cada um dos brasileiros. E aí, daqui para frente, a gente precisa crescer. 16 anos sem o país crescer, são 16 anos de sonhos roubados. Quem morreu nesses 16 anos, morreu sem ter concluído seus projetos. Porque o país precisa estar bem, estar firme. E vocês viram quanto é que o dólar baixou só pela possibilidade de o meu candidato ganhar lá no primeiro turno. Imagina qual é a tranquilidade. Os preços baixando das coisas, não para comprar voto, mas porque a reação do mercado, ele precisa ter segurança para investir. O mercado não faz investimento, nem troca a geladeira, se não tiver com dinheiro. E eu fico feliz que você ficou comigo até agora. Na segunda, às 17, a nossa live de número 52. Tamo junto? Fiquem com Deus. Eu vou ler aqui um pouquinho. Bom final de semana para todos nós. Obrigada, Fátima. Maria das Graças, que delícia. Gabriela Araújo, volte. Vou conseguir fazer a faxina e vou ser o diretor da minha vida. Parabéns, Maria das Graças. É isso mesmo. Sim, mente saudável e gratidão, Daniela. Que legal, a Rosa tinha os compromissos dela, mas a gente não tem intenção de demorar tanto assim nas lives, tá, pessoal?
Gratidão, sim, para vocês também. Com certeza estou tão interessada em mudar nossa história. Farei e estou disposta, cheia de recursos. Perfeito. Eu fico muito feliz. Beijo grande. Até segunda-feira. Um super final de semana para vocês. E a live fica aqui para quem quiser assistir de novo, compartilhar com alguém que precisa parar para refletir também sobre como mudar os seus estados. Beijo grande.